Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Leiamos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Senhor, a tua palavra para nós, ela é infalível, inerrante e autoritativa. Tua palavra, Senhor, é suficiente para as nossas vidas. Tua palavra é para nós também, Senhor, a nossa regra de fé e de prática. Ela é aquilo, ela tem tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos nela e nós praticamos, Senhor, aquilo que nós cremos. Por isso nós pedimos, Senhor, a tua graça neste momento de exposição da tua palavra, para que possamos explicar esta passagem da tua palavra à tua igreja, possamos crer nela, Senhor, porque nós cremos na tua palavra, e não apenas que ela se torne na nossa vida mais um conhecimento, mas que possamos praticá-la, que ela seja, Senhor, objeto da nossa prática, da nossa vida diária. É o que nós pedimos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembramos, só recapitulando, que o apóstolo Pedro escreveu esta carta aos crentes que estavam dispersos, ou seja, a igreja da dispersão. Nós já vimos dois mandamentos nas duas últimas exposições que fizemos. Nós vimos dois mandamentos que o apóstolo Pedro deu para aquela igreja. O primeiro mandamento foi: sejam santos. Capítulo 1, do verso 13 até o verso 16. O apóstolo diz: sejam santos. E ele dá uma razão. Sejam santos porque Deus é santo. A semana passada nós expomos a outra parte do versículo 17 ao 21 do capítulo 1, em que o apóstolo dá o segundo mandamento: vivam em temor. E nós mostramos aqui à igreja que há muitas promessas nas Escrituras para aqueles que temem ao Senhor. Temer ao Senhor, de forma muito resumida, é viver uma vida de reverência, uma vida de respeito ao Senhor, uma vida que agrada a Ele, é viver em temor ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, esses são abençoados. E hoje nós vamos ver mais uma ordem do apóstolo, mais um mandamento dele, que é: amem-se uns aos outros. Vejam, meus irmãos, neste texto que nós, depois que Pedro dá as duas primeiras ordens, ele está prestes a dar esse mandamento que nós vamos estudar hoje, aqueles crentes, que eles devem amar uns aos outros. Mas antes de Pedro dar este mandamento, ele diz que aqueles crentes já estavam qualificados para receber o mandamento que seria dado. Não é um mandamento simples. Amem-se uns aos outros é um mandamento difícil. Pode até parecer simples, mas não a forma como a Bíblia
exige de nós? A NVI, que é a versão internacional, ela diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, Pedro tem consciência que aqueles crentes já estavam qualificados para receber o mandamento. Porque nem todos estão qualificados para receber esse mandamento. Primeiro nós vamos falar dessa qualificação. O que é que eles fizeram para essa qualificação, para que estivessem qualificados? Comecemos pelo versículo 22, a parte A do versículo 22. Ele diz assim: olha, tendo purificado a vossa alma. Ou, usando o texto da NVI, agora que vocês purificaram as suas vidas. É a mesma coisa, é só uma outra forma de dizer. Agora que vocês purificaram as suas vidas. O que é que eles fizeram para se qualificarem a receber esse mandamento? Eles purificaram as suas vidas. Meus irmãos, neste caso aqui, não se trata de uma purificação cerimonial, ou seja, de uma lavagem simbólica, mas de pureza moral. Ou seja, purificação moral que eles deviam se empenhar em manter diante de Deus. Pureza moral que eles deviam manter diante do Senhor. O apóstolo João fala exatamente disto no capítulo 1, nos versos de 2 a 3. Ele diz assim: olha, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí João diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João diz que todo aquele que tem a esperança de ser igual a Jesus, se purifica a si mesmo, assim como o Senhor Jesus é puro. E Pedro está afirmando que eles já purificaram as suas almas, que eles já purificaram as suas vidas. E a segunda pergunta é: como eles fizeram isso? Como é que essa purificação acontece na vida do crente? Como é que ela se dá? A parte B do versículo 22 diz isso: pela obediência à verdade. Pode olhar no texto aí. Ou seja, pela obediência às Escrituras, meus irmãos. O crente se purifica a si mesmo quando ele obedece à verdade. Ou, em outras palavras, aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus, esses são puros. Não é, como eu falei, não é uma purificação cerimonial, não é algum tipo de lavagem com água ou com algum tipo, ou com outra coisa, não. Mas é uma purificação moral, meus irmãos. Isso fica claro na oração sacerdotal que o Senhor Jesus fez lá em João 17. Ele orou por nós dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade. A palavra santifica é a mesma palavra purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus estava rogando ao Pai que ele purificasse os crentes na sua palavra. Era isso que o Senhor Jesus estava pedindo ao Pai. Porque esta é a única forma de nós nos purificarmos a nós mesmos, é através da obediência à verdade que está nas Escrituras, ou seja, que é a obediência à palavra de Deus. E aí, a terceira pergunta que o texto nos traria naturalmente é: para que eles se purificaram? Pedro disse que eles já tinham se purificado, e que eles se purificaram pela obediência à verdade. E a pergunta é: para quê?
Para que eles purificaram? E a parte C do versículo 22 diz isso. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, tendo em vista é para quê, não é? Então, eles já tinham purificado as suas vidas e eles fizeram isso por meio da obediência à verdade para poder amar os outros. Para poder amar os irmãos. Para aprenderem a amar. Para aprenderem a amar os seus irmãos de forma franca e sincera, não com fingimento. Por isso que eu coloquei no início que o apóstolo entende que eles estão qualificados para receber esse mandamento, porque nem todos estão. A obediência à palavra, meus irmãos, nos ensinará a amar a Deus e a amar aos nossos irmãos. Isto está claríssimo na palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer, o Senhor Jesus chega a dizer que a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Só estão aptos para receber esse mandamento aqueles que foram separados pelo Senhor e purificados pelo Espírito Santo. Esses que estão aptos para receber esse mandamento. Dizer isso para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo é a mesma coisa que nada. Ele não vai entender mesmo isto. Então vem o mandamento, que é a última parte do versículo 22. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja como é o mandamento. Não é simplesmente amai-vos uns aos outros. É amai-vos de coração ardentemente. Meus irmãos, o amor a que Pedro se refere não é o amor sentimento. Não. Aquele que o homem espera sentir para poder pôr em prática. Ah, mas eu não posso amar essa pessoa porque eu não sinto amor por ela. Não é esse amor sentimento. É o amor decisão, meus irmãos, que é voluntário. É o amor que é capaz de responder a uma ordem. O amor sentimento não pode responder a nenhuma ordem. Não adianta você dizer, ame essa pessoa, que a pessoa que tem esse amor sentimento vai dizer, mas eu não sinto amor por ela, como é que eu posso amá-la? Mas o amor decisão, que é o amor bíblico, que é voluntário, pode obedecer perfeitamente à ordem do apóstolo. Pode, não tem nem. Por isso o apóstolo pode dizer: amem uns aos outros de coração e ardentemente. E para transmitir a extensão e a seriedade desse amor mandamento, Pedro usa 2 adjuntos adverbiais: amai-vos de coração e ardentemente. E como eu disse, nem todos têm capacidade de amar dessa maneira. Só aqueles que realmente já foram qualificados pelo Senhor Jesus. Em outras palavras, é que nem todos estão realmente aptos, né, para se submeter ao mandamento de amar de coração e ardentemente. Mas apenas aqueles cujas almas foram purificadas, aqueles que já foram salvos pelo Senhor Jesus, aqueles que foram capacitados pelo Espírito Santo a amar a Deus e a amar ao próximo. Este amor que Pedro está colocando aqui como mandamento não tem nada a ver com o amor do mundo, nada a ver. Nada a ver com o amor que é propagado pelo mundo através das mídias não. Esse amor aqui é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo quando nós nos convertemos. É o amor de Deus que é primeiramente derramado em nós. Esse amor nós não trazemos conosco quando nós nascemos. O amor que vem quando nós nascemos é um amor egoísta. É amar a nós mesmos apenas,
e não aos outros. Mas esse amor de Deus que é derramado no nosso coração nos capacita, nos faz aptos, nos qualifica para amarmos os outros de coração e ardentemente. Mas Pedro, primeiro ele fala da qualificação, depois ele dá o mandamento, mas depois ele diz qual a razão, por que é que ele está dando o mandamento. Ele simplesmente não dá o mandamento, ele diz por quê. E a razão está nos versículos 23 a 25. Por que ele deu o mandamento? Por que devemos amar uns aos outros? Essa é a pergunta. Ele diz aqui, versículo 23, pois ou porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele termina fechando a questão, dizendo que esta é a palavra que foi evangelizada aos crentes. Meus irmãos, a razão é tão simples, né? A razão é porque nós somos regenerados, porque nós nascemos de novo. Então, meus irmãos, isto traz sobre nós uma responsabilidade. Se nós nascemos de novo e nós já fomos regenerados, e nós já nascemos e fomos regenerados, temos que nos submeter a este mandamento. Senão, talvez nós nunca nascemos de novo. Ou nunca tenhamos sido regenerados. Não é, meus irmãos? O novo nascimento é uma obra totalmente de Deus no coração do homem. Não há participação humana. O homem não tem participação. Deus vai e muda o seu coração. Aquele homem que estava morto nos seus delitos e pecados, Deus faz com que ele reviva. Isto o Senhor Jesus chama de novo nascimento, ou nascer do alto. O meio pelo qual o novo nascimento, pelo qual acontece o novo nascimento, como isso acontece? Porque alguém pode dizer assim, mas como é que isso acontece, pastor? Acontece, meus irmãos, através da palavra de Deus. É pela exposição da palavra, pela pregação da palavra, que o novo nascimento acontece na vida das pessoas. O Espírito Santo, ele se utiliza das Escrituras, que é a palavra de Deus, para regenerar, para vivificar os eleitos de Deus, que estavam mortos em seus delitos e pecados. Não há outro meio de regeneração, não há nenhum outro meio. Ninguém pode dizer, não, eu me converti, eu recebi a Cristo, eu fui regenerado através de um sonho que eu tive. Não, meus irmãos. Eu sei que alguém diz assim, não, mas eu me converti porque através de um hino que eu ouvi. Essas coisas elas podem ser meios pelos quais o Espírito Santo conduzirá o eleito a ouvir a palavra. Mas a regeneração, ela só pode vir pela palavra, meus irmãos. Não tem outro jeito, porque ele diz, olha, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível. Não pode ser, é da palavra, é da semente da palavra de Deus. Este é o único meio pelo qual alguém pode ser regenerado. É através da palavra pregada. Não tem outro jeito. E para ressaltar essa ação regeneradora da palavra de Deus na vida do crente, Pedro faz uma comparação, né? Entre o caráter transitório da vida humana e o caráter permanente da palavra de Deus. Veja o que ele diz. Ele diz, primeiro, que o homem passa. Versículo 25. Pois toda a carne, ele está se referindo ao homem, carne no caso homem, é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ele quer mostrar que nós, gente, pessoas, seres humanos, somos transitórios, que nós passamos.
que nós não somos permanentes. Ele quer deixar isso claro. Se a regeneração fosse feita pelo esforço humano, ela passaria juntamente com o homem. Quando o homem morresse, ela morreria também. Ela se acabaria, ela passaria. Ela não seria permanente porque o homem não é permanente. Mas aí ele vai dizer que a palavra do Senhor é permanente. Ele diz, versículo 25, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta permanece eternamente. Vejam, na parábola do semeador, por isso que eu falei que a semente se refere à palavra, porque na parábola do semeador, Jesus diz que a semente é a palavra. É o próprio Jesus quem disse. Ele diz que a semente que é jogada no campo, na história que o Senhor Jesus conta, naquela parábola, ele diz que aquela semente é a palavra. Então, a semelhança do semeador que joga a semente no campo, a palavra de Deus, ela é jogada no campo, ou seja, ela é proclamada, ela é pregada, exposta, para que as pessoas ouçam, e ela vai cair em algum terreno, pode cair em alguns terrenos, né? Pode cair, como o Senhor Jesus diz, 4 tipos de solos, que não conseguem fazer aquela semente germinar, mas quando ela cai num solo fértil, aquela semente germina. Aqui Pedro diz que essa semente, que é a palavra, ela é incorruptível, ela não se destrói, ela não se desfaz, não se corrompe, ela permanece eternamente. Então Pedro vai dizer que nós devemos amar, e amar aos outros de todo o coração e ardentemente, meus irmãos, porque nós já fomos regenerados. E nós não fomos regenerados, meus irmãos, pelo homem, não, mas por Deus, através de uma semente, ou da palavra de Deus, que não se corrompe. A regeneração, portanto, é uma obra maravilhosa de Deus e permanente na vida do crente. E esta é a razão que Pedro dá. Então veja, todos nós aqui, meus irmãos, eu creio, já fomos regenerados, né? Já nascemos de novo. E se nós já fomos regenerados, significa dizer que as nossas almas já foram purificadas pelo Senhor Jesus. Então nós somos qualificados para amar o Senhor. Amar a Deus, primeiramente, e aos outros. Algumas considerações para terminar. Meus irmãos, o mandamento é muito claro. Amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Não é aquele amor meio aguado, ou senão aquele amor, eu amo porque eu sou obrigado a amar. Não é isso não. Porque alguém pode dizer assim, mas olha, eu só amo essa pessoa porque Jesus disse que tem que amar. Se dependesse de mim, eu não amava não. Mas não é isso que o apóstolo está me dizendo. Se este é o meu sentimento, então é amor-sentimento. Amor-decisão ama. Submete-se à ordem, ao mandamento e o faz como o mandamento diz. De coração, ou seja, sinceramente e ardentemente. Nós entendemos, meus irmãos, que esse mandamento, ele visa primariamente o exercício do amor dentro da comunidade cristã. O apóstolo, primeiramente, certamente está falando que nós devemos amar os nossos irmãos dessa forma. Mas também sem perder de vista o mandamento maior da lei do Senhor, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se nós começarmos a praticar esse amor-mandamento dentro da comunidade, já é um bom começo, né? Acho que já está muito bom. Se nós conseguirmos olhar para todos os nossos irmãos, olho no olho, e amarmos o nosso irmão, independentemente de quem ele seja, da forma como o apóstolo está nos ordenando, já é um bom começo.
como nós vimos na exposição, não se trata de amor-sentimento, mas de amor-decisão, né? Senão a gente não poderia se submeter a esta ordem, não. Eu sei que tem até crente que vai dizer isto, não, mas eu não posso amar, porque eu não sinto nada por aquela pessoa. Não é este o caminho. Amar o que não é amável não faz parte da natureza humana. Não faz, meus irmãos. Amar o que não é amável, não. Isso não faz parte da nossa natureza. Isso não está dentro de nós. Dizer a alguém que é escravo de sua natureza pecaminosa, ame os outros de coração, ardentemente, é ordenar o impossível, meus irmãos. Não faz parte de nós. Nós não, como eu falei, não trazemos este amor conosco. Nós amamos o que é amável, aquilo que nos traz algum bem. Mas, meus irmãos, esta ordem só poderia ser dada àqueles que já nasceram de novo, nasceram do alto, aqueles que já foram purificados pela verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, isto tem todo o significado para nós, isto faz pesar sobre nós uma responsabilidade muito grande. Nós não somos como as outras pessoas, meus irmãos. Nós já nascemos de novo. Nós não somos, nós não estamos mais como nós viemos ao mundo. Já houve uma mudança na nossa vida. Deus já mudou o nosso coração. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo na nossa vida. E nesta nova vida, o amor uns pelos outros está incluído nela. Não tem como escapar disto. Se você insistir em dizer, mas pastor, mas isso aí o senhor está pedindo demais, não sou eu que estou pedindo, meus irmãos. É a palavra de Deus que nos ordena a fazer isso. Mas aquela pessoa, pastor, não tem condições não, aquela pessoa já me fez muito mal e continua fazendo, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar aquela pessoa com sinceridade, de coração, ardentemente. Porque é isto que o apóstolo diz, vocês já purificaram as vidas de vocês, e vocês fizeram isso visando o amor. Então, não purificaram ainda. Portanto, meus irmãos, consideremos, só para a gente finalizar. Primeiro, nós já fomos purificados pela obediência à verdade, não já? Já. Tenho certeza disso. Senão vocês não estariam aqui. Segunda coisa, nós já fomos regenerados de semente incorruptível, certamente, que é o novo nascimento. Por isso estamos todos aqui. Terceira coisa, a nossa vida, ela é transitória, não é, meus irmãos? Ela é hoje, não é amanhã. Eu posso estar vivo agora, bem de saúde, e antes de chegar em casa, dar um troço aí e eu morrer. Nossa vida é transitória. Consideremos isto. Temos alguma outra alternativa a não ser atender a ordem do apóstolo? Temos? Eu acho que não. Não temos outra alternativa. A única alternativa é exatamente esta: obedecer à ordem, amarmos uns aos outros de coração e ardentemente. É o único jeito. E eu quero dizer a vocês que isso deve ser na prática, viu, meus irmãos? Na prática. Existem muitas formas de nós fazermos isto, muitas formas. Todos os dias se apresentam a nós oportunidades para que nós mostremos o amor de Deus que está no nosso coração, que pode ser compartilhado, que pode ser mostrado às pessoas. Meus irmãos, como isto faria diferença nas vidas das pessoas. E eu quero que vocês saibam que esse amor, ele tem que estar tão dentro de nós, arraigado e latente, que nós não deveríamos nos esforçar para fazê-lo. Nem um esforço. Que isto fluísse de nós naturalmente. Porque nós não deveríamos, nem deveremos fazer isso para mostrar a ninguém que nós somos diferentes,
Se porventura alguém notasse alguma diferença, isso é uma consequência natural desse amor, ou seja, de ver Jesus Cristo em nós, mas nós não deveríamos jamais fazer nenhum esforço para amar os outros de coração e ardentemente. Na prática, no dia a dia, nas coisas que acontecem conosco. Eu tenho certeza que só os crentes podem amar desta forma, porque a palavra de Deus acabou de nos dizer isto. Só os crentes podem amar desta forma. E se nós amarmos desta forma, meus irmãos, nós vamos, sem dúvida, mudar a sociedade, mudar aqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos poder falar de Jesus com muito mais propriedade do que apenas com meras palavras. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê a sua graça, para que este amor mandamento seja cumprido nas nossas vidas.